Em 2025, algo muito estranho aconteceu em um vilarejo do Egito. Um pai de família e seus 6 filhos começaram a apresentar sintomas graves e desconhecidos. A comunidade acreditava ser uma nova doença, mas a verdade por trás de tudo era muito mais sombria e traiçoeira do que qualquer doença. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar, me dá aquela força, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, eu preciso avisar novamente, como eu faço em alguns casos aqui do canal, que o caso que eu vou trazer para vocês, ele é realmente muito pesado. Então estou dando um alerta de gatilho, esse vídeo pode ser muito sensível para algumas pessoas. Se você preferir, pula esse vídeo, por favor. O caso que eu vou contar para vocês hoje aconteceu no Egito, e casos que acontecem no Egito são bem complicados de pesquisar. Então, eu notei também que na minha pesquisa aqui, algumas fontes escrevem o nome dos envolvidos um pouco errado, tem uma letra diferente aqui e ali. Eu acredito que deve ter sido algum erro de tradução. Então, eu vou escrever aqui o nome dos envolvidos, dos nomes que eu encontrei na maioria das fontes dos jornais internacionais que cobriram esse caso, tá bom? Bom, então hoje eu vou contar para vocês a história da família Nasser. O Nasser Mohamed Ali, que tinha 48 anos, era casado com Hashem, de 38 anos. E os dois tiveram 6 filhos. O Ahmed, de 5 anos, Omar, de 7 anos, Ram, de 10 anos, Mohamed, de 11 anos, Rahma, de 12 anos e Farha. Eu também peço perdão se eu estiver aqui pronunciando os nomes errados, tá? E todos eles viviam em uma casa bem simples que ficava no vilarejo de Delga. Esse vilarejo está localizado dentro do centro administrativo de Der Mawas, na província de Minya, no Egito. E entre o dia 7 e o dia 8 de julho de 2025, inicia um grande desespero dentro da família. Por quê? Um dos filhos, o Mohamed, que era o filho homem mais velho da família, ele começa a passar mal. E de início todo mundo pensou que fosse alguma virose, algo comum de dar em crianças dessa idade. Então deixaram por isso no dia 7. No dia 8, o estado dele começa a piorar. Então ele começa a ter febre alta, começa a vomitar. E aí, então, o pai percebeu que era algo, de repente, mais sério. E o pai pega o filho e leva ele pro médico, para ver o que estava acontecendo. E nos próximos dias ele vai correr com o filho dele entre um médico e o outro, mas nenhum conseguia dar um diagnóstico e nenhum pediu a internação dele. Eles deram alguns remédios para ele e enviaram ele novamente para casa. E alguns dias depois disso, no dia 11 de julho de 2025, a família estava em casa e todos eles se reúnem para jantar, o que ficou conhecido como a última janta. Bom, enquanto isso, o Mohamed estava ainda doentinho lá no quarto e os outros, tinham que comer, então foram ali, se reuniram, sentaram na mesa e começaram a jantar. Todos comeram muito bem e tudo normal até aqui. Mas depois dessa janta, outros filhos ali do Nasser começam a passar mal também e começam a ter os sintomas muito parecidos com o do Mohamed, que era febre alta. Eles também tinham um suor extremo e muita sede e fraqueza. Então, vendo que os outros filhos também estavam ali ficando doentes, os pais decidem levar todos os filhos para o hospital. Lá no hospital, os médicos não conseguiam dar um diagnóstico e a situação de todos começou a piorar. E nesse dia 11 de julho, vem a notícia que ninguém queria escutar. O Mohamed, que tinha 11 anos, que foi o primeiro a ficar doente, acaba falecendo no hospital. E somente algumas horas depois, o Omar, que tinha 7 anos, e Ram, que tinha 10 anos, também não resistem e acabam perdendo suas vidas nesse dia. E de início eram só alguns que tinham os mesmos sintomas, tá? Mas com o passar ali do tempo, os outros também vão apresentar os mesmos sintomas, inclusive o pai da família, o Nasser, também vai começar a passar mal. A única pessoa que não teve nenhum sintoma depois daquela janta foi a mãe da família. Os médicos tentaram de diversas formas melhorar a saúde de todos, mas nada que eles faziam estava funcionando. E no próximo dia, dia 12 de julho, o Ahmed, que era o caçula da família, que tinha somente 5 anos, também não resiste e acaba falecendo nesse dia. 4 dias depois, no dia 16 de julho, Rama, que tinha 12 anos, também perde a batalha e acaba falecendo. Então aqui nesse ponto já eram 5 vítimas. 6 dias depois, no dia 22 de julho,
A filha mais velha, a Farha, que tinha 14 anos, também perdeu a sua batalha e acabou falecendo nesse dia. E aqui nesse ponto, então, a única pessoa que estava ainda internada era o Nasser, o pai da família, que vai ali lutar mais alguns dias, mas infelizmente ele também não vai resistir e ele vai acabar falecendo no dia 1º de agosto, que foi ali 12 dias depois da filha mais velha dele morrer e aproximadamente 3 semanas depois desse desespero todo da família acontecer. Então 7 pessoas da mesma família morreram em uma questão de semanas. A única pessoa que sobreviveu à última janta foi a mãe da família e ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, o vilarejo estava apavorado, porque ninguém sabia o que aconteceu realmente e como que toda uma família é eliminada assim. E a suspeita inicial dos médicos era que fosse algum tipo de meningite, porque segundo alguns médicos, os sintomas que eles tinham eram muito parecidos com essa doença. Mas ali no vilarejo começou a rolar muita fofoca. Falou, meu, que isso? É uma nova praga, uma nova doença. Vamos lembrar que isso aqui, né, agora, esse ano de 2025, lembra que a gente passou ali, né, alguns anos atrás pela pandemia. Então todo mundo ficou desesperado de início e depois de um tempo também a fofoca ainda aumentou e começaram a falar, não, deve ser alguma maldição, essa família tá toda amaldiçoada e as pessoas começaram a se afastar ali do local onde tudo aconteceu, se afastar da família, ninguém mais queria chegar perto. Começou uma grande confusão, tanto é que o Ministério da Saúde foi a público dar uma declaração falando, peraí gente, vamos parar com essa história, não tem nada de nova praga, não tem nada de nova doença, maldição, qualquer coisa parecida. O que está acontecendo aqui não foi uma doença contagiosa e a polícia já está investigando esse caso, porque sim, nesse ponto já existia ali uma investigação meio secreta. E a primeira coisa que a polícia do Egito vai fazer é pedir a exumação dos primeiros 3 corpos, porque os 3 primeiros que foram enterrados, eles foram enterrados sem uma necropsia. Então fizeram todos os exames nos 3 e nos outros também que faleceram depois, e ali naquele ponto eles constataram que todos os membros da família que faleceram tinham uma quantidade significativa de um inseticida agrícola nos tecidos do seu corpo. Então sim, infelizmente esse foi um ato criminoso. Toda a família foi envenenada e todos perderam a vida lentamente e de uma forma muito terrível. Agora restava saber quem fez isso e por quê. O pai da família, o Nasser, era agricultor e por esse motivo ele teria acesso a esse tipo de produto. Mas será que ele faria isso com os seus próprios filhos e com ele próprio também? Bom, outra pessoa que também poderia estar envolvida nessa história seria a esposa do Nasser e mãe dos 6 filhos que faleceram. Ela participou do último jantar, mas ela foi a única que sobreviveu. Então será que ela seria capaz de eliminar toda a sua família para ficar sozinha? Ela teria alguma razão para fazer isso? Agora, fora essas 2 pessoas, a polícia do Egito também começou a investigar uma terceira pessoa que tinha uma ligação muito forte com essa família, que é essa mulher aqui. Uma mulher que tinha 25 anos de idade e que se chama Hager. A Hager é a segunda esposa do Nasser. Só para ficar bem claro, tá? No Egito, a poligamia, ela é permitida. Então, lá no Egito, o homem pode se casar com mais de uma mulher, pode ter mais de uma família. Já a mulher não, tá? Só para deixar bem claro que a mulher, ela só pode se casar, só pode ter um marido, né? É complicado isso aqui. Mas, então, o Nasser, ele tinha realmente essas 2 famílias. A primeira esposa dele era a Hashem, e com ela ele teve 6 filhos. E a segunda esposa dele era a Hager, e com ela ele teve 2 filhos. A filha mais nova do Nasser com a segunda esposa era um bebê de colo, e eles tinham, além disso, também um outro filho ou filha, que era também muito pequenininho. Bom, e o Nasser, então, ele foi casado lá com a primeira esposa por 15 anos e com a segunda esposa por 3 anos. E o combinado entre as 2 famílias é que ele passava uma semana na casa da primeira esposa e na semana seguinte na casa da segunda esposa, e depois começava a trocar novamente. E até aqui tudo bem, isso é normal de acontecer no Egito, mas uma informação sobre a dinâmica das famílias fez com que a polícia começasse a desconfiar da segunda esposa. Porque alguns anos antes de tudo isso acontecer, a primeira esposa teve ali uma desavença com o Nasser, com o marido,
por alguma razão que não foi divulgada e que ela não contou para ninguém. Mas enfim, o fato é que ela decidiu se separar dele. Então ele falou na época que, olha, tudo bem, pode se separar, né? Pode ir embora, só que os filhos vão ficar comigo. Então, na época também ela pediu para ficar pelo menos com o mais novo, com o caçula, né? Que era o Ahmet, porque o caçula era muito pequenininho. E ele deixou, não falou, não, tudo bem, então vai embora, leva o pequenininho, mas os outros 5 ficam comigo. Então, esses outros 5 filhos ficaram na casa da segunda esposa. E a segunda esposa ficou cuidando deles enquanto teve esse período aí de separação. E nessa época, então, a primeira esposa estava morando na casa da mãe dela, junto com o filhinho caçula. E ela sempre mantinha contato com os filhos, né? Então ela ligava direto lá para a casa da segunda esposa para ver como é que eles estavam. E os filhos, a partir de um certo ponto, começaram a contar as verdades para a mãe. Falaram, olha, ela tá batendo na gente, ela tá maltratando a gente e tal. Teve uma ocasião que, e era grave, tá? Essa coisa aí de bater e tudo. Qualquer coisa de bater em criança é grave, né? Eu sou contra totalmente, mas enfim. Teve uma ocasião que ela pegou uma colher quente e queimou as costas de um dos filhos. Teve uma outra ocasião também que a filha mais velha queria levar uma colher para comer na escola, para comer a merenda. Não sei se não tinha colher na escola ou algo parecido, mas ela pediu para levar aquela colher para a escola. E a segunda esposa ficou com raiva daquilo, jogou a menina no chão, bateu nela. Então, eles estavam ali sofrendo muitos maus tratos, né, nas mãos da segunda esposa, que seria então a madrasta deles. Então, nessa época também que isso tudo começou a acontecer, a primeira esposa, que estava separada, começou a ficar desesperada. Falou, não, peraí, então vou voltar aqui na situação. Então ela decide voltar para o marido. E ela fala, então, que queria viver junto com ele novamente. Então, 2 meses antes do crime acontecer, essa união acontece novamente. E a partir daqui, os filhos vão morar novamente com a mãe em outra casa. E a segunda esposa fica morando numa segunda casa com os seus 2 filhos. E aqui acontecia aquele esquema onde o marido ficava uma semana na casa da primeira esposa e a outra semana na casa da segunda esposa. E esse crime aconteceu na semana que o marido estava na casa da primeira esposa. Agora, uma coisa muito importante a se falar também, tá, é que a segunda esposa, ela maltratava muitos filhos lá, né, da primeira esposa e tudo. Só que tudo isso ela fazia secretamente, tá? Segundo os amigos ali, familiares, vizinhos, falaram que nunca perceberam isso e que ela não fazia isso na frente nem do pai, né, do marido dela, e nem na frente de ninguém. Na frente de todos ela era um amor com todas as crianças, era muito carinho, afeição, e aquilo ali seria tipo um show que ela estaria fazendo, né? Mas a verdade é que ela odiava todos os filhos da primeira esposa. Agora, pra gente entender bem essa história aqui, nessa época então, né, que a primeira esposa ela voltou com o marido e já estava com uma casa, foi alguns anos depois, tá, da separação. Então ela ficou muito tempo separada do marido e aquela casa que ela tinha antes, com seus 6 filhos, já tinha sido era a casa da segunda esposa. Então, o marido, quando ele voltou com ela, ele conseguiu lá arranjar uma outra casa nova para colocar a primeira esposa e os seus 6 filhos. E essa casa, como ela era nova, ela ainda não tinha forno. Então a primeira esposa ela não conseguia fazer pão em casa e não conseguia cozinhar nada que fosse em forno, né? Só no fogão. E por esse motivo, então, faltava o pão na casa dela. Isso é muito importante, tá? Na mesa do Egito, não só do Egito, mas povos aqui do Oriente Médio e aqui mesmo na Turquia também. Todo mundo sempre que vai comer, seja no jantar, vai ter arroz, vai ter outras coisas ali, salada, tudo na mesa, mas sempre vai ter pão. E todo mundo vai comer o pão. Pão para chuchar ali no molho, sabe? Junto. Com qualquer refeição, o pão é muito importante. Então, como não tinha um forno na casa da primeira esposa, o combinado era que a segunda esposa faria todos os pães para a semana dela e para a semana da primeira esposa também. Então, ela preparava ali os pães semanalmente e esses pães eram enviados lá para a casa da primeira esposa, né, para todo mundo comer. E agora que eu tô falando aqui muito em pão, a última janta, todos os egípcios, mesmo jantando, comendo qualquer coisa, eles vão comer o pão durante essa janta. Vocês já estão imaginando o que é que aconteceu, né? Esses pães que foram enviados lá para a casa da primeira esposa, aonde o crime aconteceu, foram feitos, então,
pela segunda esposa. Ela realmente é a criminosa aqui da nossa história. Só que esse crime foi ainda pior do que vocês que já estão aí imaginando o que aconteceu, realmente aconteceu, tá? Porque foi friamente calculado cada passo. E o pior de tudo é que ela testou isso tudo antes de dar o bote final. E outra coisa também, antes de eu continuar aqui, é também muito importante falar que eu acho que vocês já perceberam que as duas esposas, elas não se bicavam ali. Tá? Uma detestava a outra. E, teoricamente, isso aqui é proibido de acontecer no Egito, tá? Porque nessa aí concepção, nessa coisa de casamentos aí de várias famílias, a lei diz que a primeira esposa tem que estar de acordo com tudo. Tipo, é ela que manda. Então, se ela não quiser, ela pode falar pro marido, olha, manda essa segunda esposa passear porque eu não quero ela aqui não. Parece que ela tentou fazer isso, mas mesmo assim não funcionou. Então, teoricamente, ou na prática mesmo, isso aqui não poderia ter acontecido, tá? Enfim, então as duas se odiavam. E depois que o marido retornou com a primeira esposa, a segunda esposa começou a ficar com ainda mais raiva, com ciúmes e com medo desesperado de abandono e substituição. Segundo a confissão dela, a única forma de garantir o seu lugar era eliminar a sua rival e tudo o que a representava. O seu objetivo era absoluto: eliminar toda a linhagem da primeira esposa para que o marido lhe pertencesse a ela e apenas a ela. Então aqui ela começa a planejar o envenenamento. E ela teve a ideia de colocar o veneno dentro do pão, porque seria algo que, como ela sempre fazia os pães para outra casa, e eles sempre comiam, então seria algo que iria, na ideia louca dela, né, iria funcionar e ninguém iria desconfiar. Bom, e como que funcionava ali a dinâmica das famílias também? É importante falar que quando o pai estava na casa da primeira esposa, toda semana, 2 ou 3 vezes naquela semana que ele estava lá na casa, alguns dos filhos saíam lá da casa e iam até a casa da segunda esposa para buscar os pães. Então, alguns dos filhos foram no dia 7 de julho buscar lá os primeiros pães, e essa primeira remessa não tinha nenhum veneno, tá, dentro dos pães. Só que ela queria fazer aquele teste, então o que ela fez? Ela pegou um pouquinho do inseticida, uma quantidade bem pequena, e pegou um pão que já estava pronto e colocou ali dentro do pão e deu para o Mohammed comer ali aquele pedacinho de pão. E o Mohammed, lembra que foi o primeiro a passar mal? Então ele volta para casa, nos próximos dias ele começa a ficar doente, ela fica sabendo então que o pai estava lá correndo com o filho, né, de um médico para o outro, e assim, na crueldade dela, ela continua pensando, então deu certo, então vai dar certo esse negócio desse envenenamento aqui, e aí ela decide então fazer isso com os pães, aí cozinhar todos os pães com essa substância ali dentro da massa realmente. Então nos próximos dias ela começa a preparar aí essa segunda remessa, que os filhos então foram buscar. Outro dia já estavam os pães lá com tudo ali dentro, e dessa vez ela colocou uma quantidade ainda maior, sabendo, né, que o menino lá estava num estado febre alta. Teve um momento também que esse menino, ele começou a delirar, ele estava muito mal, e assim ela colocou então para enviar, né, para o resto da família. Só que uma coisa também que no plano dela não deu certo foi que quando ela enviou esses pães aí, ela achou que o marido dela não iria comer, porque parece que ele estaria fora de casa ou algo parecido, então não estava no plano dela tirar a vida do marido. Mas acabou que o marido também comeu o pão envenenado. Agora, outra pessoa que ela queria matar era a primeira esposa. Mas nessa parte o plano dela também não funcionou, porque a primeira esposa sobreviveu. E por que a primeira esposa sobreviveu? Isso aqui é muito importante também. É porque ela nunca comeu o pão. E ela não comia esses pães. Ela já tinha voltado com o marido há 2 meses, né? Então, 2 meses já esses pães eram feitos toda semana e eram enviados para casa dela. Só que como ela tinha uma briga muito grande ali com a segunda esposa, as duas se odiavam realmente, e ela tinha uma crença que ela achava que a segunda esposa tinha amaldiçoado ela,
que aquelas coisas ruins estavam acontecendo na vida dela por causa de feitiço, magia, essas coisas assim. Então, ela sempre teve o costume de não encostar em nada que vinha da casa da segunda esposa e principalmente também não comer nenhuma das comidas, né, que a segunda esposa preparava. Muitas pessoas também perguntaram depois para a primeira esposa, falando que, então se você sabia que poderia ter alguma coisa ali na comida da segunda esposa, por que você deu para os seus filhos comerem então? E ela explica isso, ela fala, não, eu sempre achei que tivesse alguma magia, algo espiritual, né, que fosse para mim, que ela fizesse alguma coisa mal para atrapalhar a minha vida. Mas eu nunca ia imaginar que ela seria capaz de colocar veneno, algo parecido. Isso nunca passou para a cabeça dela, mesmo porque a primeira esposa não... Quando a pessoa não tem essa mente assim, né, maligna, também não chega a não pensar nesse tipo de coisa, né? Então ela só não tocava nas coisas porque o medo dela era de maldição. Então o plano da segunda esposa deu errado novamente, porque a primeira esposa sempre foi o alvo principal dela. Na mente dela era ela que ela queria matar e isso ela não conseguiu. Bom, e apesar desse caso ser muito recente, o julgamento já aconteceu e já foi finalizado, tá? Porque o governo do Egito, esse caso foi tão terrível lá, né? As pessoas ficaram tão horrorizadas. Como assim que se faz isso com uma família inteira, com inocentes, né? Pequenos, muito novos? Não tinham nada a ver aí com a tua história enfim, então foi uma coisa muito horrorosa, foi falado muito no jornal e por esse motivo, então, lá eles pediram um julgamento de urgência que já aconteceu. Durante o julgamento foi uma confusão muito grande, tinha muita gente revoltada e ainda estava vivendo o luto recente. Uma das coisas que aconteceu durante o julgamento foi a questão do avô das crianças. Ele estava muito abalado com tudo isso e teve uma crise durante a audiência. A criminosa, a segunda esposa, confessou tudo e dá para notar que ela é ainda mais cruel do que todos imaginavam, porque durante o julgamento ela se manteve plena com o seu bebê no colo, que chorava muito, e isso foi agoniante de assistir. Essa questão aí dela entrar com o bebê no colo também foi algo que foi muito falado ali na mídia, né? Por que deixaram ela entrar com aquele bebê no colo? Bom, parece que o advogado dela também quis passar ali aquela mensagem de uma mulher, né, maternidade, de tentar fazer ela de santa. Não é bem assim, ela estava com a cabeça em outro lugar, os ciúmes fez isso com ela. Então tentaram passar aquela coisa de... Lembra da Suzane lá que coloca uma blusa rosa? Que eles fazem, né, os advogados fazem para tentar passar uma outra imagem. Só que isso também foi muito agoniante, tá? Porque aquele bebê ali, tadinha, né? Que é uma menina. Não tinha nada a ver com isso, gente. E claramente ela estava muito agoniada ali, muito quente, né? As pessoas estavam suando demais. Ela fica abrindo a boca, ela fica chorando o tempo inteiro, dá uma agonia tão grande, porque tu vê que ela tá com fome. Essa criança não foi amamentada antes de entrar ali, não sei o que aconteceu. E outra também, essa mulher criminosa, né? Olha que crime terrível que ela cometeu, ela começa a chacoalhar aquele bebê. Eu assistindo o julgamento, falei, meu Deus do céu, alguém segura do lado, porque meu medo era dela soltar aquele neném, porque uma pessoa tão cruel assim vai saber também, né, o que ela é capaz de fazer. Bom, foi muito triste também ver a primeira esposa, que estava muito abalada, e teve um certo momento que eles pedem para ela falar algo para a segunda esposa. Ela pergunta por que ela destruiu a família dela daquele jeito cruel, e depois ela pede para o juiz para aplicar a sentença máxima. Bom, durante o julgamento eles apresentam também as provas do crime, que foi o resultado das necropsias de todos os 7 membros da família que perderam
perderam a vida e todos eles tinham a mesma substância no corpo. Outra declaração marcante também desse julgamento foi o depoimento do tio das crianças. Ele falou que a segunda esposa se fazia de santa, de religiosa, mas que ela não rezava e não conhecia Deus. E ele conta que ela esteve no enterro de todos os membros da família. Em todos os enterros, ela chorou publicamente e exibiu uma dor performativa para desviar as suspeitas. Além dos depoimentos, foram apresentadas as imagens da reprodução simulada dos fatos, porque dias antes do julgamento, a polícia do Egito pega a segunda esposa, que já estava lá na prisão, e leva ela até lá a cena do crime e filma, né, tudo e faz ela contar como que ela usou lá aquele produto, porque ela escondeu antes de colocar dentro do pão também, né, em um lugar lá da casa, depois como que ela preparou o pão e como que ela se livrou daquilo lá também. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, tá? Que são fotos que foram feitas desse vídeo aí que a polícia fez. Infelizmente as fotos não são de boa qualidade, mas ali ela mostra também tudo o que ela fez naqueles dias e também ela mostra como ela jogou fora tudo que ela usou ali para preparar os pães e os restos do veneno. E outra evidência importante foi a imagem de câmeras de segurança da região que filmaram os filhos fazendo o transporte dos pães. Além disso, também a polícia conseguiu analisar os restos do pão que estavam na casa da primeira esposa e alguns utensílios usados na última janta, e eles confirmaram a presença do inseticida nos restos do pão e também nos utensílios. Outra coisa também que foi terrível de pensar foi que logo no início, lembra que o Mohammed começou a ficar mal, né? Um dos filhos. E foi só com aquele pedacinho de pão. Depois que ela colocou toda a substância dentro dos outros pães, né? Que foi a última janta. Então, quando eles foram para o hospital lá no primeiro dia, alguns começaram a passar mal, os outros começaram a apresentar os sintomas depois. E nessa de ficar no hospital, alguns deles voltavam para casa. E em casa ainda tinha os pães. Então eles ainda continuaram consumindo aqueles restos de pães que estavam em casa que ninguém sabia que estava envenenado. Isso passaram dias. Isso foi uma questão também que foi muito falado lá na mídia do Egito. Foi uma revolta muito grande da falta de diagnóstico dos filhos, né? Porque do início lá os médicos falaram, não, deve ser uma meningite, algo parecido em terra aí, não fizeram necropsia nem nada. Então, se o primeiro, né, que passou mal, tivesse sido diagnosticado corretamente, nenhum dos outros ia continuar comendo aquele pão envenenado que estava na casa. E talvez o restante da família poderia ter sido salva. Isso aqui foi bem complicado, tá? O profissionalismo ali desses médicos, né, que não tinha, de profissional não é nada, quer dizer, é difícil também de constatar, mas mesmo assim, o primeiro, principalmente o Mohammed, que foi enviado lá, ele não foi nem internado. Ele estava em casa delirando. E o pai, o Nasser, ele chegou a levar um segundo médico. Meu filho está muito mal, está piorando, esse remédio aqui não está funcionando. Ah, não, tomou esses outros remédios aqui que ele vai melhorar, vai para casa. Devia ter internado ele, sabe? Enfim, então foi um erro ali também médico que teve nessa questão, mas é claro que a gente tem que sempre lembrar que a verdadeira culpada de tudo isso é essa criminosa aqui, né? Que eliminou uma família inteira de uma forma cruel, porque você perder a vida assim com uma substância dessa no seu corpo é falência de órgãos, é uma... Ai, não consigo nem imaginar. No final do julgamento, a segunda esposa foi considerada culpada por tirar a vida dos 7 membros da família e também por tentar tirar a vida da primeira esposa. E no dia 11 de outubro de 2025, o tribunal então pede a sentença máxima, que é a pena de morte, né, que tem lá no Egito. E só que essa sentença ela não foi totalmente confirmada até agora, tá? Porque depois daqui tem uma outra burocracia. É claro que nós estamos falando sobre tirar a vida de outra pessoa, né? Então, é muito mais complicado, tá? Tem que passar também pelo líder religioso, porque vamos lembrar que o Egito, ele está sobre a lei Sharia, que é uma lei diferente e é uma lei bem complicada, tá? Aqui na Turquia, graças a Deus, não tem. Muita gente fala, aí tem lei Sharia na Turquia. Não, aqui não. Aqui a gente tem uma Constituição Civil. E lá é a lei Sharia. Então, vai passar pelo líder religioso que vai... Ele não vai decidir, ele não vai falar assim, não, tudo bem, pode pendurar ela. Mas ele vai dar o seu aval também
depois dele então passa por outras pessoas, aí um monte de gente tem que assinar, e aí sim eles vão marcar, então, se assim for, né, acertado, a execução dela. E parece que é isso que realmente vai acontecer com essa mulher. E qualquer novidade que eu tiver, eu deixo aqui no comentário destacado desse vídeo para vocês, tá bom? E essa é uma das histórias mais tristes que eu já contei aqui no canal. E agora fica a dúvida, né, o que vai ser da primeira esposa? Eu não sei. Essa mulher perdeu tudo em questão de 3 semanas. Bom, e ainda vamos lembrar que tem os 2 filhos da segunda esposa, que ficaram sem um pai e sem a mãe também. Meu Deus, que triste. Bom, e esse caso aqui me lembrou muito os casos que estão acontecendo aí no Brasil, né, nos últimos tempos, agora. A gente teve o bolo envenenado, lembra? O ovo de Páscoa, teve a feijoada envenenada, que foi agora, e teve outros também que eu não estou lembrando aqui, mas são muitos, que são aí esses criminosos usando a comida como uma arma. Isso é muito aterrorizante, né, de saber que está acontecendo não só no Brasil, gente, vocês estão vendo, é o mundo inteiro. Então, muito cuidado com isso. Vou deixar aquele alerta aqui que eu sempre deixo no final. Não comam nada que venha de pessoas que vocês não conhecem, ou seja, comida pelo correio. A não ser iFood, essas coisas, é óbvio, né, gente, que se esperem no delivery. Mas, recebi aí uma coisa, um chocolate de um fã apaixonado. Não vai comer, gente. Joga no lixo direto, tá? E muito cuidado também qual lixo que você vai comer ali, porque se tiver animalzinho em casa, cachorrinho, alguma coisa, pode comer aquele resto de comida ali também. Então, cuidado, não comam esse tipo de coisa de pessoas que vocês não conhecem e não comam coisas também vindo de pessoas que vocês não confiam, tá bom? Se cuidem sempre. Antes de acabar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.